Fala Fiel, hoje tem muita notícia importante sobre o Timão e vamos começar sobre uma possível mudança na data da final do Paulistão. Final do Campeonato Paulista pode mudar de data. Em vez de acontecer no dia 27, a final pode ser no dia 30. É isso mesmo. Depois, Samir Carvalho chega com informação quente sobre o mercado da bola e o atacante Fabinho do América Mineiro que tá na mira do Timão. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada e bora acompanhar o vídeo. Primeiro, o Corinthians que venceu a equipe do Palmeiras ontem pelo placar de 1-0 no Allianz Parque e está muito perto do título paulista. Para isso, o Corinthians agora precisa apenas empatar, joga pela vantagem do empate no jogo da volta que acontece. Aí é que o bicho pega. Não se sabe se vai acontecer no dia 27 ou no dia 30. E eu explico essa história para você agora. Corinthians e Palmeiras negociam a possibilidade do jogo acontecer no domingo, dia 30 de março. É a vontade de Corinthians e Palmeiras, de que o jogo aconteça no final de semana do dia 30 de março. Evidentemente que é o final de semana da rodada inicial do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras não jogariam pelo Campeonato Brasileiro nesta rodada, adiariam o jogo do Campeonato Brasileiro e jogariam a final do Campeonato Paulista. Por quê? Porque teriam à sua disposição os jogadores que foram convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo. Daria mais tempo de descanso para os jogadores que foram convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo. A ideia é ganhar um dia a mais de descanso. Mas para isso, Corinthians e Palmeiras estão negociando com a Confederação Sul-Americana de Futebol, para que não haja jogo do Palmeiras na Libertadores e do Corinthians na Sul-Americana no dia 1º de abril. O dia 1º de abril é uma terça-feira. Se não acontecer o jogo na terça-feira, aí sim existe a possibilidade de negociação. Porque se tiver que jogar na terça-feira, aí vai ficar complicado para o Corinthians jogar no dia 30 de março. Teria que jogar no dia 30 de março, depois jogar no dia 1º de abril, terça-feira. Ficaria realmente bastante complicado. Mas existe a possibilidade de Corinthians e Palmeiras jogarem na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana na quarta e quinta-feira, dia 2 e dia 3 de abril, respectivamente. Então, se isso acontecer, se essa costura de datas acontecer, fica mais fácil para o Corinthians e para o Palmeiras negociarem a final do Campeonato Brasileiro, na final do Campeonato Paulista, para o dia 30 de março. E aí vão ter que tentar convencer a CBF a alterar as estreias na competição nacional. Mas aí ficaria mais fácil para convencer a CBF a alterar esta tabela. A decisão é motivada, eu repito, pela quantidade de atletas de Corinthians e Palmeiras presentes no período de datas FIFA, que se encerra no dia 25 de março. São 10 jogadores das duas equipes envolvidos em jogos de seleção, 5 de cada lado. Do lado do Corinthians, o Félix Torres na seleção do Equador, o José Martínez na seleção da Venezuela, o André Carrillo na seleção do Peru, o Ángel Romero na seleção do Paraguai e o Memphis Depay na seleção da Holanda. Do lado do Palmeiras, o Piquerez na seleção do Uruguai, o Emiliano Martínez também na seleção do Uruguai, o Richard Rios na seleção da Colômbia, o Facundo Torres na seleção do Uruguai e o Estevão na seleção brasileira. Então, é por isso que o Corinthians está negociando juntamente com o Palmeiras esta questão de modificar a data do Campeonato Paulista. Em vez de jogar no dia 27, jogar no dia 30. Mas para que isso aconteça, os dois times precisam alterar também a data da estreia na Sul-Americana, no caso do Corinthians, e na Libertadores, no caso do Palmeiras. Então, por enquanto, não se sabe qual a data
da final do Campeonato Paulista. Se vai ser no dia 27, uma quinta-feira, ou se vai ser no domingo, dia 30 de março. Vamos aguardar os acontecimentos e a costura em relação a tudo isso que está acontecendo nos bastidores do futebol paulista. E o Memphis Depay, hein, senhoras e senhores? O Memphis já está na Holanda, onde vai defender a seleção da Holanda pela Liga das Nações. Ele foi convocado pelo Ronald Koeman, vai defender a seleção da Holanda pela Liga das Nações em jogos contra a Espanha. E o Memphis assegurou mais um bônus milionário com a assistência para gol do Corinthians contra o Palmeiras, a assistência que ele deu para o gol do Yuri Alberto. Ele chegou a 20 participações em gols e ativou o gatilho previsto no contrato com o Corinthians. Garantiu mais uma bolada em dinheiro com assistência para o gol do Yuri Alberto. Está no contrato, metas estabelecidas. Ele chegou a 20 participações em gols. É um número considerável desde a chegada dele ao Corinthians e conforme previsto no contrato, ele vai receber uma premiação no valor de R$1,5 milhão por mais esta assistência que ele deu para gol no Corinthians. No total, o atacante tem 9 gols e 11 assistências em 29 jogos com a camisa alvinegra. 20 participações em gols, por exemplo. Portanto, 9 gols e 11 assistências. No contrato assinado com o Corinthians, o Memphis ainda pode garantir o bônus milionário mais 2 vezes, caso ele atinja 25 e 30 participações em gols, respectivamente. Lembrando que cada vez que isso acontece, ele ganha R$1,5 milhão. Está no contrato, o Corinthians assinou o contrato, então é desta maneira que o Memphis vai engordando a poupança dele, né? E outro detalhe, de acordo com o contrato, se o Corinthians conquistar o título paulista, o Memphis vai ganhar mais um bônus, este no valor de R$4.700.000. A cada título conquistado, o Memphis ganha um bônus de R$4.700.000. Em caso de título paulista, o Corinthians assegura a premiação de 5 milhões da Federação Paulista de Futebol. Lembrando que o Corinthians recebeu uma cota de R$44 milhões pela participação no campeonato. O Memphis foi contratado em setembro pelo Corinthians, tem contrato por 2 anos e tem um custo para o clube entre pagamentos fixos e líquidos de impostos de R$82 milhões. Pode chegar até a R$120 milhões caso ele cumpra metas esportivas. Custa caro? Custa muito caro o Memphis Depay, mas é um jogador que pelo menos neste jogo contra o Palmeiras ele deu a resposta em campo. Ele estava sendo muito criticado pela torcida do Corinthians, pelos jornalistas, pela imprensa, pelos youtubers, pelas atuações bem abaixo do nível, principalmente na Libertadores da América. Não jogou nada na Libertadores da América, mas ele deu a resposta em campo nesta partida contra o Palmeiras, dando assistência para o Yuri Alberto. Então, foi muito importante o Memphis, que está aí engraxando a chuteira do Yuri Alberto, o Yuri Alberto que fez mais um gol importante com a camisa do Corinthians. Outro que deu a resposta foi o Ramon Dias. Ramon Dias deu um nó tático no Abel Ferreira. Ramon Dias que estava sendo muito criticado e muito pressionado pela torcida do Corinthians. Em caso de derrota para o Palmeiras, a situação ficaria muito complicada para o Ramon Dias, mas a vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque deu uma sobrevida ao técnico corintiano. Se for campeão paulista, é claro que ele vai continuar como técnico do Timão. Se perder o Campeonato Paulista,
a situação pode ficar complicada para a permanência dele, mas agora ele tem tudo para ser campeão paulista. O Corinthians encaminhou bem o título, encaminhou bem a situação. Para o jogo da volta contra o Palmeiras, seja no dia 27 ou seja no dia 30 de março, o Corinthians vai poder contar com o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro vai jogar normalmente a partida. Não jogou ontem a partida contra a equipe do Palmeiras por causa de dores no joelho. Ficou de fora, portanto, por causa da contusão no joelho, mas vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias para o jogo contra o Palmeiras, o próximo jogo. Então, Rodrigo Garro vai ficar à disposição. Assim como o Igor Coronado também deve ficar à disposição. O Igor Coronado está machucado, uma contusão muscular, mas ele já deve estar recuperado a tempo de jogar contra o Palmeiras ou de ficar à disposição da partida contra o Palmeiras na decisão, na última decisão do campeonato, na finalíssima do Campeonato Paulista. De acordo Paulista. com o Sereta, existe a possibilidade da final do Paulistão sofrer alteração de data que pode impactar diretamente na preparação do Corinthians para a decisão. Se essa mudança acontecer, pode ser bom ou ruim para o Corinthians, dependendo da situação do elenco. Será que o Timão consegue recuperar todos os jogadores e chegar com força máxima nessa final? Agora vamos falar do mercado da bola e um possível reforço para o ataque do Timão. Corinthians Paulista. Vamos começar falando do mercado da bola. O Corinthians consultou a situação do atacante Fabinho, destaque do América Mineiro no Campeonato Mineiro deste ano. O América Mineiro ficou com o vice-campeonato após a conquista do Atlético Mineiro. O problema é que o Atlético Mineiro também está na parada, tá? Segundo informação do UOL, né, na coluna Mercado da Bola do UOL, o Atlético Mineiro já prepara a oferta, enquanto Corinthians e Grêmio fizeram consultas para saber as condições de negociação, né? Tanto o Corinthians como o Grêmio, né, quiseram consultar os valores, saber quanto que, enfim, custa para contratar, aquela coisa toda. Já o Galo está preparando uma oferta, né? O Fabinho, né, só para você entender, o Coelho, né, como é conhecido no América Mineiro, pede 1 milhão e 800 mil dólares, são 10 milhões de reais aproximadamente para negociar o jogador. Só que o América Mineiro busca manter os 40% dos direitos econômicos do atleta em uma eventual negociação. Ele tem vínculo até o final de 2025. Então é bom o América Mineiro se ligar que não dá para fazer muitas exigências também para negociar o atacante Fabinho, tá? Destaque do América Mineiro, tá na mira do Corinthians, mas assim como aconteceu também com o atacante do Guarani, o Atlético Mineiro está na frente porque já está preparando uma proposta e o Corinthians, enfim, está, né, sondando o mercado, né, fazendo consultas para reforçar o seu elenco nessa janela nacional, né, que vai até o final desse mês, você podendo contratar jogadores que atuaram em qualquer estadual do futebol brasileiro. Você conhece o Fabinho do América Mineiro? Enfim, segundo o UOL aí na coluna Mercado da Bola, o Fabinho está na mira do Corinthians, mas Atlético Mineiro, Grêmio e até o Vasco também quer o jogador. Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Rodrigo Garro, ele virou reserva no Corinthians ou foi só poupado no jogo de ontem? A informação que eu tenho é que ele tinha condição de jogo, mas houve uma preocupação muito por conta do gramado sintético, né, somada, claro, né, a situação, né, a lesão crônica que ele tem no joelho. Se não fosse uma lesão crônica no joelho, ele jogaria. Se não fosse um gramado sintético, ele tendo a lesão crônica, né, ele jogaria. Enfim, mas o Ramon Dias achou melhor poupar o Rodrigo Garro, né, colocou o Romero, poderia ir no sacrifício com o Garro, né, com aquela coisa de infiltração, mas ele achou melhor escolher o Romero e acabou saindo como herói, né, o Ramon Dias. Se o Corinthians toma um pau, com certeza o Ramon Dias sairia como vilão por ter colocado o Garro no banco de reservas. Mas o atleta não tinha 100% condições de jogo e a informação que eu tenho é que o Garro volta para ser titular na partida do próximo dia 27, se todo o cronograma do Corinthians e planejamento, né, conseguir ser executado com 100% de sucesso. O Corinthians prepara, né, o Garro para estar na Neoquímica Arena no dia 27, atuando como titular. Romero, né, foi muito bem, foi muito importante no jogo de ida, mas vai voltar para o banco de reservas. Comente aqui embaixo, você iria de Romero ou Garro? Eu vou ler o seu comentário depois e dedo no like.
Gravando o trecho 2, gravando o trecho 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, gravando. Samir Carvalho trouxe informação de que o Corinthians está interessado no atacante Fabinho do América. O jogador é visto como uma opção interessante para compor o setor ofensivo e pode ser negociado nas próximas semanas. O Timão está de olho no mercado e a chegada de um atacante pode ser fundamental. Será que o Fabinho se encaixa no time de Ramon Dias? Fala, corintiana da gente fina do canal, vamos destrinchar e falar mais um pouquinho de Corinthians, vamos falar do Memphis, que aí, ó, tá todo contente, saiu do calor brasileiro e já tá lá no frio da Holanda, pegou um voo depois da vitória do Corinthians e já se apresentou à seleção holandesa, tá lá treinando com o resto do grupo. Vamos falar um pouquinho dessa reportagem, falar um pouquinho do Memphis, que já tá lá com a seleção holandesa e eu gosto que a cara dele tá feliz, isso é importante pro jogador. Peça fundamental na vitória de 1-0 do Corinthians sobre o Palmeiras desse domingo pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, o atacante Memphis já se encontra em território holandês. O jogador pegou um voo logo após o derby e chegou ao velho continente nesta segunda-feira para defender a seleção do seu país. Durante a madrugada, o astro publicou um registro de viagens em suas redes sociais. Na imagem ele apareceu deitado em uma aeronave e escreveu "Boa noite". Aí o nosso querido Memphis a caminho no seu jatinho particular, a caminho da seleção holandesa. Pela manhã, Memphis postou um vídeo desembarcando na Holanda. Ele já foi flagrado treinando com o restante do grupo. Durante essa data FIFA, o atleta irá defender o país nos jogos de ida e volta contra a Espanha pelas quartas de final das Ligas das Nações. A gente vai acompanhar tudo isso. As partidas estão marcadas para os dias 20 e 23. O atacante voltará a servir a laranja mecânica depois de 10 meses. Ele não era convocado desde a Eurocopa de 2024, quando o time de Ronald Koeman foi eliminado nas semifinais para a Inglaterra. Ao longo das últimas semanas, o treinador da seleção holandesa, inclusive, chegou a visitar a Neoquímica Arena. A gente acompanhou aqui também, né, a visita dele toda a Neoquímica Arena ao CT Joaquim Grava, vendo ali, acompanhando o treinamento do Memphis, e logo depois saiu o nome do Memphis na pré-lista. O jogador já havia aparecido na pré-lista divulgada por Koeman, mas a convocação foi oficializada na última sexta-feira. Camisa 10 foi decisivo para a vitória do Corinthians no derby. Ele deu uma assistência para Yuri Alberto marcar o gol que deixou o Timão em vantagem na decisão. Do jogador a Holanda não preocupa o clube de Parque São Jorge, porque segundo o jogo da final, isso só porque o duelo decisivo contra o Palmeiras está agendado para 27 de março, 4 dias após o último compromisso da Holanda nessa data FIFA. A tendência, portanto, é que Memphis Depay esteja à disposição de Ramon Dias para a finalíssima, o clássico que será disputado a partir das 21h35 na Neoquímica Arena. O Corinthians só precisa de um empate para quebrar um jejum de 6 anos e voltar a ser campeão. Quero ouvir de vocês aí, né? Memphis Depay visitando aí a Holanda, não só visitando, né? Tá lá para jogar. Tem 2 jogos importantes aí pela Copa das Confederações, dia 20 e 23. E eu acho que eu falei, eu acho legal, o atleta se sente feliz de estar ajudando a seleção do seu país e tudo mais. A gente espera que não ocorra nada demais, acredito que não vai ocorrer. São jogos mais disputados, mais pegados. O Memphis, por exemplo, vai disputar jogo contra a Espanha. Então é bom também pela competitividade do jogador voltar mais forte aí para essa final do Campeonato Paulista. Ele que já foi importante nesse primeiro jogo, agora tende a ser bastante importante também no próximo. Beleza, galera? Essas as informações. O elenco do Corinthians precisa de reforços pontuais e a diretoria já começa a se movimentar. Então fica ligado nos próximos dias, porque podem surgir mais novidades. E se gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo sobre o Corinthians. Valeu, até a próxima e vai Corinthians!